O que é avaliação? Para esta pergunta existem muitas respostas. Diferentes autores têm dado diferentes respostas à questão que é a avaliação. Eu vou apresentar de forma sintética, de forma singela até, a minha compreensão, o meu conceito de avaliação. Considero a avaliação de um processo uma atividade que consiste no levantamento de informações fidedignas e precisas sobre o processo para subsidiar uma tomada de decisão com vistas à melhoria deste processo. Em outras palavras, eu considero que a avaliação ela comporta três grandes momentos. Um primeiro momento de diagnóstico, de busca de informações de qualidade, ou seja, fidedignas e precisas. Um segundo momento de julgamento, de tomada de decisão, naquele em que as informações previamente levantadas, organizadas e analisadas servirão de subsídio para uma decisão, uma tomada de decisão com relação ao processo em avaliação, sendo avaliado. E finalmente, faz parte ainda da avaliação, na minha concepção, este terceiro momento, que é o uso dessa decisão no sentido de melhoria do processo. Então eu incorporo no meu conceito de avaliação a finalidade da avaliação. E por quê? Porque eu considero que ao longo da história, diferentes concepções de avaliação, diferentes conceitos de avaliação, consideraram apenas uma parte deste processo que eu acabei de escrever em três partes, em três momentos de avaliação. Inicialmente, ao longo da história, a primeira geração de avaliadores do início do século XX, o primeiro momento de reflexão sistemática sobre avaliação, considerou-se que avaliar era medir. O papel do avaliador era um papel de tomada de medida, um papel de tomar, de quantificar, de estabelecer medidas, de aplicar testes, né? E, portanto, nesta concepção de avaliação, nessa primeira concepção de avaliação, praticamente a avaliação se identificava com um diagnóstico, com um processo de medida da realidade. Isso é claramente insuficiente, porque a avaliação ela deve considerar os objetivos do processo e verificar se aqueles objetivos estão sendo atingidos. E isso foi a reflexão feita pela segunda geração de avaliadores, já na década de 50, que avançou na compreensão da avaliação, entendendo a avaliação como sendo uma verificação da adequação ou não dos objetivos previamente estabelecidos no processo. Desta forma, a avaliação ela deixava de ser simplesmente um diagnóstico, uma medida, para ser também uma verificação do atingimento dos objetivos do processo avaliado. Isso ainda se revelou insuficiente. Já nos anos 70, a ideia que era preciso tomar decisão com relação ao diagnóstico feito, à adequação dos objetivos, tomou conta da nova geração de avaliadores. E nós passamos a ter uma ideia de avaliação mais rica, em que a tomada de decisão e o julgamento passaram a ser essenciais. Mais recentemente, nos anos 90, a ideia é que esta concepção de diagnosticar, verificar objetivos e julgar era inadequada, trouxe também em consideração a ideia de negociação, a ideia que os envolvidos no processo, eles devem participar tanto da definição da própria avaliação como do uso dos seus resultados. Em síntese, eu considero que nós podemos dar um passo a mais e fazer com que os responsáveis por avaliação participe também da melhoria do processo proposto. Isso já seria uma quinta geração de avaliação, a ideia da avaliação como um envolvimento. É isso que eu proponho como avaliação.